Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que o Senhor te abençoe imensamente e a toda a sua família também. Olha o que diz aqui em Mateus, capítulo 14, vamos ler do 27 ao 31. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Pessoas que cometeram muitos erros no passado não se sentem no direito de serem corajosas. Isso a gente vê muito. Às vezes, pela pessoa ter errado muito, aquilo amarra a vida dela. Ela fica com medo de lutar, de agir a fé. Pedro cometeu muitos erros. Nós encontramos tantas situações, atitudes de Pedro, que dá a ideia de que não tinha jeito. Ele estava sempre agindo na impulsividade, precipitado. Tantas situações. Você vê que para uma pessoa corrigir Jesus, ela deve estar com algum problema. Ele teve essa capacidade. Ele teve a capacidade de corrigir Jesus, de se meter numa área que não tinha o menor sentido. Compreendeu? Mas Deus tinha uma obra com ele, e era uma obra grande. E você vê que ele era um homem de fé. Nessa situação, eles estavam vivendo uma tempestade, uma situação de pânico, e todos os discípulos estavam no barco. E todo mundo enxergou, quando Jesus estava se aproximando, andando sobre as águas, um fantasma e não Jesus. E Jesus disse: gente, coragem, não tenham medo, sou eu. Eu estou indo socorrer vocês. E Pedro tomou uma atitude muito interessante, duas. No barco, aquele monte de homens, cheinhos, dominados pelo medo. Ele disse: Senhor, se é o Senhor, me manda ir ao seu encontro. Essa é uma atitude muito sábia. Peraí, se algo vem do Senhor, se vem do Senhor, eu creio. Se é o Senhor, me manda ir ao seu encontro. E o Senhor disse: venha, venha. Primeira coisa que você tem que entender. Se o Senhor disse coragem, sou eu, quantas vezes ele já disse para você? Coragem, não tenha medo. Como disse aqui para eles. E você já parou para dizer, bom, se o Senhor está falando, então eu vou crer. Se vem do Senhor, eu vou me submeter. Coragem, gente. Não tenham medo, sou eu. Senhor, se é o Senhor, me manda ir ao seu encontro. Se vem do Senhor, eu posso fazer. Se é o Senhor que está falando, eu posso fazer. Preste atenção nisso, quando uma coisa vem de Deus. Quando você recebe uma palavra do Senhor, não tenha medo de agir, haja. Se o Senhor te deu uma direção, não tenha medo, haja. E aí o Senhor disse, venha. E ele, no meio de tantos homens, foi o único que teve a coragem de tirar o pé
do barco, do lugar seguro e pisar na água. Quem pisa na água sabe muito bem, você vai afundar. Não tem nada que te sustenta ali. Mas ele teve fé. Ele creu, ele confiou tanto que ele não ia afundar, que ele tirou o pé do barco e começou a viver um maior milagre, um grande milagre, algo inédito, algo surpreendente e fora do comum. Se você não tem essa coragem, se você não se desafia a isso, você não vive o sobrenatural. Muitas pessoas vivem presas. E eu quero esse lugar seguro, eu vou ficar no barco, eu não posso fazer isso. Mas espera aí, se o Senhor já falou com você, não tenha medo, tira o pé do barco e pisa na água. Confia na palavra dele. Vamos, você não vai viver o sobrenatural se não agir corajosamente. Nós não vivemos o sobrenatural enquanto não colocamos uma fé ousada em prática. É colocando a fé em prática, é agindo a fé, que nós vivemos o sobrenatural. Se você não sai do barco, você não anda sobre as águas. Se você não sai do barco, você não vive o sobrenatural. Como é que você vai andar sobre as águas, vai viver um grande milagre, se você não tem coragem de tirar o seu pé do barco? De agir a fé. Talvez o Senhor já falou para você, venha! Mas você ainda está aí, ó, com medo. Ai, mas se eu fizer isso é muito perigoso. Eu não posso fazer isso. Ei, o Senhor já disse, venha. Venha. Tire o seu pé do barco, ande sobre as águas. Hein? Tinha um monte de homens ali, ninguém teve a coragem de manifestar essa fé. Mas Pedro teve. Ele já tinha cometido muitos erros, mas ele não se privou daquele milagre. Ele se sentiu sim no direito de ser corajoso. Não importa quantos erros você já cometeu, Deus está chamando você para manifestar a fé, para sair do barco, para lutar, para agir com coragem. Deus está dizendo que você pode viver algo fora do comum. Ele está dizendo que você pode viver milagres. Mas tem que agir a fé. Alguns vão parar e vão dizer assim, mas depois ele afundou. Para mostrar para você que quando você cede ao medo, você só afunda. Porque medo é incredulidade, é dúvida. O Senhor disse que ele teve, Pedro teve medo, e o Senhor chamou ele de homem de pequena fé, e perguntou por que você duvidou. E por que isso aconteceu com ele? Porque ao invés dele permanecer focado, olhando para o Senhor, ele foi se distrair com o vento, com as ondas, e começou a permitir que o espírito do medo, da incredulidade e da dúvida dominasse a vida dele. Toda vez que uma pessoa age dessa maneira, as coisas dão erradas. Compreendeu? Elas não vão funcionar. Sabe por que tem muita gente afundando? Porque vive à base de medo, de dúvida, de incredulidade. Sabe por que tem muita gente frustrada? Porque o Senhor já chamou para viver algo sobre o sobrenatural, algo novo, mas a pessoa não tem coragem de tirar o pé do barco e andar sobre as águas. E Deus está te convidando a isso, não tenha medo. Daquele barco com tantos homens, só ele teve essa coragem. Tire o pé do barco e ande sobre as águas em nome de Jesus. Não ceda ao medo, à covardia, a opiniões. Tire o pé do barco e ande sobre as águas. Pode ser que ninguém te apoie nisso, mas ali eu não sei se alguém foi contra ou a favor. Eu sei que Pedro teve coragem de fazer isso. Não deixe ninguém te impedir. Deus quer que você viva o sobrenatural. E para aqueles que não têm coragem de sair do barco, não se incomode com quem tem. Exatamente isso. Tem pessoas
que não têm coragem de agir a fé corajosamente, mas se incomodam com quem tem. Se você não tem coragem de sair do barco, não se incomode com quem tem coragem de sair. Se alguém não quer te acompanhar, saia você. Mas se o Senhor já disse, venha, dê esse passo de fé, eu vou te abençoar, eu vou te honrar, não tenha medo. Quando o Senhor nos manda fazer algo, Ele nos ajuda a realizar. Quando Ele nos manda fazer algo, Ele nos apoia naquilo, Ele nos sustenta, Ele nos abençoa. Deus vai te abençoar. Você não vai fracassar. Pode ter certeza disso. Em nome de Jesus. Saia do barco, ande sobre as águas, viva o sobrenatural. Viva o seu milagre, dando um passo de fé, ousado, em nome de Jesus. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como vocês chegaram à igreja, como era a vida de vocês, como estava a vida de vocês, e o que Jesus mudou na vida de vocês de lá para cá? Bom, é que eu, graças a Deus, comecei na igreja muito cedo. Eu vim para a igreja de criança para adolescente, não conheci o mundo, me tornei obreira também muito cedo. E ao decorrer desse tempo, há 13 anos, eu pego o projeto, faço o projeto da minha vida e a partir daí Deus toma o controle. Tomou o controle e até hoje tem tomado o controle da minha vida. Então tudo foi acontecendo, assim, todos os meus sonhos foram acontecendo por aí, que a gente foi aprendendo, eu aprendi, coloquei em prática tudo. A minha adolescência foi na presença de Deus, foi na igreja, tudo aí que esses adolescentes ficam na igreja eu fiz e Deus foi cumprindo. Eu fui convidada para trabalhar numa empresa familiar, uma empresa que era em família, onde eu conheci meu marido. Assim, eu já era uma obreira, uma presbítera, e lá eu conheci ele. Na verdade, ele era um menino todo torto, todo drogas, vícios, e eu na minha, sempre muito, muito discreta, muito quieta, e ele percebeu que, eu acho que ele pensou assim, essa é mais uma aí que chegou na empresa, nova e tal, e ele percebeu que tinha uma coisa diferente. E ele falava comigo, eu falava assim, não é assim. Eu falava para ele, você vai para a igreja, depois se for para a igreja, vira um homem de Deus, depois a gente senta e conversa. Sempre foi assim. E até que um dia ele percebeu que o negócio teria que ser assim, né? E ele veio no culto das 6h30 da manhã, na época que tinha, ele apareceu, começou a vir. Eu falei, acho que ele quer alguma coisa séria, né? E eu fiquei na minha, eu falei, agora eu vou ganhar essa alma para Jesus, né? Sempre pensando desse lado. E comecei a ajudá-lo, ele veio para a igreja. Em 2 jejuns, na época tinha de 24 horas, em 2 jejuns ele foi totalmente liberto das drogas. Você usava o quê? Cocaína e maconha. E não conseguia se libertar? Não, de jeito nenhum. Tá vendo como é que é? Maconha todo dia, cocaína da quarta para frente até domingo usando. Tá vendo como é que é? E aí, olha que coisa bonita, hein? Ao invés dela se envolver emocionalmente com ele antecipadamente, ela foi sábia. Ela disse, se você realmente quiser alguma coisa, você vai ter que se tornar um homem de Deus. Ele, porque Deus tem suas formas de trabalhar, ele, por ela, veio. E veio, voltou, ficou no jejum, Deus foi fazendo a obra, foi limpando e o libertou completamente. Amém? Olha que coisa bonita. E aí, posteriormente, encurtando a história, vocês se casaram. A gente se casou, foi tudo assim uma bênção, meu casamento foi muito lindo, da forma que eu sempre sonhei, tudo muito bonito, a festa, o casamento foi muito bonito. Só que quando a gente casou, a gente foi morar numa edícula no fundo da casa da minha sogra, né? Não tinha a condição, a gente nunca foi a favor de aluguel, então a gente falou assim, não, aqui a gente vai conquistando um terreno, constrói e tal, e foi assim que aconteceu, a gente conquistou um terreno, passou um ano, a gente conquistou um terreno, só que não tinha como.
construir. Não tinha, assim, meio algum para a gente construir a nossa casa. Só que foi um tempo muito gostoso. Foi um tempo de colocar a fé em prática. Porque, não, agora eu quero ter minha casa. Daqui eu não vou para uma casa alugada, eu quero minha casa. E a gente desenhava a planta. Quando a gente desenhou, eu subia no altar para o pastor ungir. E eu passava em frente de casa, assim, eu falava, não, vai ser assim a nossa casa. E Deus criou uma situação, o ano passado, a gente construiu a nossa casa. Ano passado, 2012? 2011? Foi em 2011, nós entramos na nossa casa em 2012. Foi assim, na campanha dos 52 dias de 2011, estava tendo a construção espiritual e a construção ali física da nossa casa, e a gente colocou o melhor piso, o melhor azulejo, do jeito que a gente sonhou, do jeito que eu via em revista, não vai ser assim o banheiro, vai ser assim que a gente vai colocar. E aí foi assim, tudo mover de Deus, foi tudo na fé. E Deus foi agindo. E o que aconteceu? A gente estava a casa estava pronta. Em fevereiro do ano passado, a gente foi entrar. Só que, assim, os móveis que eu tinha eram os móveis do casamento de uma edícula, né? Então, eu não queria entrar na minha casa nova com aqueles móveis. E Deus criou uma situação. A gente ganhou um presente muito grande de Deus, que é um valor bem significativo, que a gente entrou na loja. Então, às vezes já passamos tanta humilhação em loja para aprovação de cadastro e tal. E a gente foi atendido pelo gerente. Compramos praticamente todos os móveis da casa, do jeito que eu sonhei, do jeito que eu quis, geladeira. A gente comprou tudo à vista. Tudo novo. Tudo novo. Casa nova, móveis novo, tudo novo. Tudo novo. Vocês vinham colocando isso no projeto. Todo ano você fazia o projeto. Nossa casa, nós queremos a nossa casa, nós queremos a nossa casa. Todos os anos exercitando a fé nesse sentido. E o ano passado vocês entraram dentro da casa de vocês, o que parecia um sonho, se tornou realidade. Se tornou realidade, a gente terminou ela, a gente entrou nela, não estava terminada, assim, por fora. A gente fez varanda, fez garagem, não fica barato. Colocou piso no quintal todo, ficou toda perfeitinha, com churrasqueira, o balcão, ficou tudo lindo, ficou tudo perfeito. Hoje eu posso dizer, olha, do jeito que eu sonhei, do jeito que vinha do altar, assim, ó, fecha seus olhos, imagina o jeito que você quer. Hoje eu abro os meus olhos. Hoje eu fechava os carnais. Hoje aquilo que você enxergava com os olhos da fé. Hoje eu enxergo também com os meus olhos carnais. Aquilo que antes você via com os olhos da fé. Exatamente, bispo. Carros novos? Eu tenho meu carro, ele tem o dele. Sim, isso mesmo. A empresa, o negócio de vocês fluindo, prosperando, abençoado, cada ano melhor? Cada ano melhor. Este ano já mudamos de endereço, agora estamos aqui na Andaló. Melhor ponto da cidade. E aí vão... Um ano melhor do que o outro. Com certeza, e vai ser... Um ano melhor do que o outro. Graças a Deus, tem sido sim. E como é que está a fé para 2013? Esse é só o começo. Eu pude entender que tudo que Deus fez é só o começo. Nós somos novos, o que Deus tem para aí, pela frente é muito grande, é muito grande. Feliz? Amém, graças a Deus. Sr. Vinícius, qual a importância para o senhor em projetar a vida do senhor no propósito dos meus projetos de conquista proposto pelo Ministério Mudança de Vida? É onde a gente consegue, através dos meus projetos de conquista, a gente consegue estruturar os nossos sonhos. Sonhos que muitas vezes Deus prepara em nossos corações, a gente colocando no projeto, não sendo somente no folheto, a gente perseverando nele dia a dia, oração a oração, jejum a jejum, propósito a propósito. Isso, através dos meus projetos de conquista, a gente consegue ter uma visão dentro daquele ano naquilo que você quer alcançar. E você sendo fiel a Deus, perseverando e olhando sempre com aquele propósito, naquele sonho, Deus vai ser fiel para cumprir, vai ser fiel para superar suas expectativas. Com esse aprendizado adquirido dentro do Ministério Mudança de Vida, o senhor tem vivido grandes vitórias. E a mais recente foi o aumento de salário na qual o senhor projetou no ano de 2012, não é isso? Exatamente. Um dos meus sonhos projetados, os meus projetos de conquista de 2012, foi ter um aumento de salário. E isso aconteceu de uma forma que muitas vezes a gente nem espera, porque na minha vida profissional, no meu trabalho, sempre fui muito bem recompensado, remunerado, avaliado nas avaliações internas, e de alguma forma Deus me superou minhas expectativas. Eu tive uma nova proposta de emprego, onde eu não procurei, onde eu não fui atrás, onde eu não tive uma procura. As coisas aconteceram, vieram até mim de uma forma que, espiritualmente falando, foi um milagre. É importante ressaltar que essa resposta não veio antes,
Porque foi feriado no final do ano e não teve como eles darem a resposta para o senhor no ano de 2012, mas ela se concretizou no ano de 2012, não foi? Exato, exatamente. Até na última semana, após Natal e antes do Ano Novo, do Réveillon, eu tive a resposta do seguinte ponto: Vinícius, a sua proposta foi aceita. Só que a pessoa que liga para te fazer a proposta, ela está de recesso, ela só volta em 2013. Então, foi após até uma palavra da bispa que em 24 horas as coisas iriam se concretizar. E concretizou. Em 24 horas me responderam, falou: Vinícius, a proposta que foi para o Recursos Humanos foi aprovada. Então, assim, é você quem vai ser contratado, você só não pode dar resposta porque o senhor ainda não sabe valores, benefícios, enfim. Mas é o senhor, não tem mais o que acontecer. E chegou no primeiro horário útil de 2013, na quarta-feira, depois da virada do ano, me ligaram e me passando todo a proposta, todos os detalhes, para concretizar de fato os sonhos projetados na campanha dos meus projetos de conquista. Deus não permitiu que virasse o ano sem essa resposta. Exato, exatamente. Eu tive essa definição, de uma certa forma, o conforto da certeza, mas essa certeza eu tive desde do que as coisas começaram a acontecer, de uma certa forma a gente perseverando. Vinha uma contrapartida, mas eu continuando perseverando, se for da vontade do Senhor, isso vai acontecer. Muitas coisas aconteceram no meio do caminho para muitas vezes desviar. Não é para mim, não é para ser, mas não. Eu perseverei, acreditei. Deus criou meios e tudo se concretizou, se formalizou em nome de Jesus. Esse é o terceiro ou quarto propósito que o senhor participa? Esse já é o quarto propósito que eu participo, com muita força, cada vez mais intensificando, porque assim, a gente não chega num limite. Esse limite eu enxergo que não existe. A gente tem que perseverar cada vez mais, se entregar cada vez mais na obra, no propósito, nos propósitos que são colocados na igreja. A gente é estimulado a jejuar, estimulado a perseverar, e através desse trabalho que a gente consegue ter uma maturidade espiritual. Bem objetivo, um relance desses últimos 3 anos participando desse propósito, exercendo essa fé. O que o senhor viveu, bem rápido, para essas pessoas verem a importância de toda essa fé, da prática daquilo que o senhor recebe dentro do Ministério Mudança de Vida? Certo. Primeiro, uma maturidade espiritual, que isso é evidente. Cura na família, cura da minha esposa, constantes promoções no trabalho, aumento salarial, a conquista do nosso apartamento, a conquista do nosso carro, a união da nossa família, e isso a cada dia mais a gente vem obtendo essas respostas, essas conquistas em nome de Jesus. Um ano após o outro, um ano melhor do que o outro. Isso não é repetitivo quando a gente fala que o ano de 2012 foi o melhor ano da minha vida, 2011. Não é repetitivo, isso é evidência. Isso se concretiza na vida daquele que persevera, naquele que crê, naquele que é fiel. Então eu convido a todos a vir, o ano 2013 está começando agora. Persevere, você vai testemunhar da mesma forma que eu, que muitos outros membros do Ministério Mudança de Vida estão testemunhando as vitórias. Você também vai ter esse testemunho se você perseverar, se você se lançar de verdade nesse propósito, nessa campanha e nos jejuns que são propostos na igreja. Abençoado. Muito abençoado. O que o Ministério Mudança de Vida representa para o senhor, para a família do senhor hoje? Representa, a nossa prioridade. O ministério, a palavra de Deus é a nossa prioridade. Tudo que a gente persevera, tudo que a gente sonha, a gente planta no ministério. Então a gente planta através o que a gente quer fazer nos nossos próximos dias, no nosso próximo mês, na nossa vida, no dia a dia, a gente persevera na palavra. Abençoado. Muito abençoado. Momento da oração. Ó Deus de Israel, eu oro por esta vida que o Senhor está impulsionando a agir a fé. O Senhor quer operar o sobrenatural, o impossível. Quando Pedro andou sobre as águas, aquilo era impossível. Ele viveu o impossível, ele viveu o sobrenatural, mas porque ele teve a coragem de agir a fé, meu Pai. E eu oro por esta vida, para que esta palavra domine o coração dela, mova o espírito dela, que o espírito dela seja mudado. Se hoje ela tem sido dominada pela covardia, pelo medo, pela dúvida, pela incredulidade, por sentimentos malignos, por pensamentos diabólicos, se ela hoje tem parado para ouvir pessoas que são sempre contra, estão contra e sempre criticam, que ela vença tudo isso, Senhor. E que ela ouça a tua voz, que ela haja fé na direção que o Senhor está dando a ela, porque ela não será decepcionada. O Senhor vai honrá-la, eu tenho certeza disso.
Mova o espírito dessa pessoa e levanta ela com poder. Abençoa a vida dela, a família, o lar, todos que nos pedem orações por cartas, e-mails, Disque Vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, o azeite, os documentos, as peças de roupas, as fotografias, os alimentos. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam e ofertam na conta dos semeadores, que sejam abençoados e prosperados. Essas pessoas que têm semeado no teu reino, que elas vivam o teu poder e a tua glória, porque elas têm investido na tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta colhe. Pai, essas pessoas que têm sido abençoadas e alimentadas pelo programa Mudança de Vida hoje, mas que talvez ainda, não se decidiram a se tornarem semeadoras deste programa, que possam ser movidas, Senhor, nessa direção, porque eu sei que elas serão abençoadas. Visita todos que oram comigo agora, que estão comigo nesse momento. Honra a fé, meu Deus, haja com poder. Visita lares com vitórias, visita essa pessoa e mova o espírito dela. Levanta ela com força e poder, porque eu sei que o Senhor quer abençoá-la e que o Senhor vai honrá-la e que tudo vai terminar em vitórias, tudo vai dar certo para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar hoje às 9, em jejum, com a reunião das primícias para os comprometidos com Deus, e vamos entregar o azeite da Santa Unção em todos os nossos templos. Esteja entre nós. Vai ser um dia de vitórias e de milagres para nós. Em todos os nossos templos, um dia de vitórias. Conte conosco. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Estamos nesta fé dos meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Hoje, às 9 horas, encerramento do propósito de fé, meus projetos de conquistas para 2013, com a entrega do azeite da Santa Unção. Vá para onde as águas são mais fundas, lancem as redes para a pesca. Quando fizerem, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Entre em 2013 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes milagres. Meus projetos de conquistas para 2013, ano da pesca maravilhosa. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2013, ano da pesca maravilhosa.